Bom, então vamos lá entender o processo da lavagem nasal. O processo da lavagem nasal, ele na realidade é um processo que tem que ser esclarecido de uma forma mais explicativa para que vocês não cometam erros sistemáticos e que acabam por fazer com que o processo de lavagem nasal, que é um benefício, se transforme ou num malefício ou num trauma. O malefício acontece quando a lavagem nasal, ao invés de produzir os efeitos pretendidos, que é lavar a fossa nasal, começa a lavar áreas que não deveriam ser lavadas, ou seja, não tem interesse nenhum em fazer com que o soro fisiológico que vai ser usado na limpeza passe para áreas que não têm interesse nenhum. E a segunda questão é que pode ser traumático, porque se for mal realizado, além do desconforto que gera, pode causar dor. Então, para a gente entender como é que se faz isso sem nenhum desses atropelos, vamos primeiro entender qual é o objetivo da lavagem do nariz. A lavagem do nariz tem como principal objetivo simplesmente lavar a fossa nasal, mais nada. Lavar a fossa nasal significa lavar a área do rosto onde nós temos a nossa pirâmide nasal e as cavidades adjacentes a essa entrada do nariz. Não é para lavar a parte posterior da nasofaringe, não é para lavar o cérebro, não é para lavar os canais lacrimais, portanto, é só exclusivamente a fossa nasal. Daí, dito isso, nós queremos lavar em que medida? Queremos remover desta área todas as micropartículas, sejam elas sólidas ou micro-organismos, que se acumulam no dia a dia da nossa respiração. Então, quando nós respiramos, seja em ambientes mais ou menos poluídos, nós estamos a inalar micropartículas que às vezes são sólidas, às vezes são alergênicos, às vezes podem ser pólens, podem ser ácaros, podem ser várias coisas. E nós inalamos isso tudo e a nossa fossa nasal ela está preparada para lidar com isso. De que forma que ela está preparada? Nós temos dentro da fossa nasal umas estruturas chamadas conchas nasais ou cornetos nasais, consoante a nômina que quisermos usar. Essas conchas nasais, elas têm uma característica muito importante. Elas existem como se fossem umas dobras dentro do nosso nariz que aumentam a superfície de contato do ar com as mucosas nasais. E esses tecidos têm uma propriedade muito específica. Eles são capazes de engurgitar e desengurgitar várias vezes ao dia. O que, que isso quer dizer? Que o nosso cérebro, consoante o estímulo que receba, manda mais sangue ou menos sangue para aquela região, fazendo com que a mucosa aumente de tamanho ou diminua de tamanho. E esse engurgitamento faz o quê? Diminui a facilidade com que a coluna de ar passa por ali. Aumenta a área de contato pelo aumento do volume desse tecido. E isso faz com que haja um processo que já foi estudado por Louis Pasteur, que é a pasteurização, ou seja, assenta a sujidade porque o ar começa a fazer muitas curvas. Então, vai assentando essas partículas e esses micro-organismos. E esses micro-organismos vão se depositar na base, no soalho da fossa nasal. É esse o objetivo da lavagem do nariz, é remover essa sujidade. Isso acontece durante o dia, pelos vários ambientes onde nós passamos, e também acontece durante a noite, porque o ritmo da nossa respiração muda durante a noite e nós temos maior depósito, porque o ritmo respiratório é diferente. Então, daí que, logo à partida, nós já sabemos que a lavagem do nariz deve ser feita de manhã e à noite. Ou seja, fazer uma boa lavagem para manter limpa as fossas nasais para uma noite descansada, uma noite bem dormida, e depois limpar o resíduo desse depósito da noite para passarmos bem o nosso dia. Senão, nós vamos acumulando essas coisas umas atrás das outras. Esses depósitos que acontecem no soalho da fossa nasal, eles acontecem informando a sua presença às mucosas. Nossas mucosas nasais têm umas células receptoras que dão informação ao cérebro sobre essa presença. Então, sempre que nós temos a entrada desses objetos, desses micro-organismos, dessas micropartículas a chegar à nossa fossa nasal,
os cornetos começam a aumentar para poder exatamente impedir essa passagem, para que o ar que vai para os nossos pulmões vá limpo, vá umedecido e vá aquecido de forma a ser adequado para o nosso consumo, que é exatamente o objetivo, levar oxigenação aos pulmões, sem toda essa sujidade. Dito isso, o que nós precisamos fazer, então, é exclusivamente lavar a fossa nasal. Daí que nós vamos usar o primeiro pressuposto de que a lavagem do nariz deve ser feita numa posição que nos permita lavar a fossa nasal sem que haja derramamento desse produto, no caso, o soro fisiológico que nós vamos utilizar, para outras vias que não sejam aquelas que nós estamos com o objetivo de limpar, ou seja, a fossa nasal. Logo, por uma questão de usarmos a nosso favor a lei da gravidade, vamos inclinar a cabeça para frente. E com a cabeça inclinada para frente, nós vamos ter a fossa nasal acessível na mesma, mas a tendência do soro fisiológico será escoar pelas narinas de volta para fora do nosso corpo. Ao passo que, se nós estivermos com a cabeça direita ou virada para trás, ou para cima, olhando para cima, a tendência é que o escorrimento do soro fisiológico tanto possa fazer pela própria fossa nasal, como pela nasofaringe lá atrás. E o problema de ir para a nasofaringe é que lá atrás, junto das adenoides, das proliferações adenoides, na parede posterior, tem as entradas das trompas de Eustáquio, da tuba auditiva. Então, se essa sujidade que nós estamos a varrer aqui for parar naquela região, é possível que haja contaminação das trompas de Eustáquio. E, havendo essa contaminação, nós vamos estar a aumentar as propensões, as probabilidades de desenvolvermos uma otite. E isso nós não queremos. Então, esse é o primeiro ponto. E quando é que isso acontece e por que isso acontece com relativa facilidade? Porque ao lavar o nariz com a cabeça mal posicionada, ao escorrer o líquido para baixo, no sentido de ir para a garganta, não é? O que acontece é que nós temos um reflexo de deglutição, para exatamente impedir que nos engasguemos com aquele líquido que está a escorrer por ali. E ao fazer esse reflexo de deglutição, o nosso véu palatino move-se, há uma contração dos músculos e isso abre a trompa de Eustáquio. Então, a trompa de Eustáquio acaba por deixar passar para dentro o que só deveria vir para fora, que é os líquidos que estão lá dentro. Portanto, a trompa de Eustáquio tem a função de drenar um muco que é segregado dentro da trompa para a garganta, e não no sentido contrário, não de deixar entrar por ali. Então, se nós tivermos essa informação em mente, já sabemos que a posição da cabeça é muito importante. Agora, se o objetivo é lavar a fossa nasal, o objetivo não é passar o soro fisiológico de uma narina para outra. Esta habilidade, essa arte, que muitas vezes é explorada nas imagens, nos vídeos do YouTube, nas indicações que às vezes as pessoas dão de uma forma pouco esclarecedora, pouco clara, é que nós vamos colocar o líquido numa narina e vai sair na outra. Esse não é o objetivo. E, por não ser o objetivo, não é preciso fazer força para isso acontecer. Até porque, quando nós fizermos força para isso acontecer, nós vamos criar vários problemas. Então, aqui vamos entender os problemas que traz essa ação de colocar força na entrada da substância que limpa ou do soro fisiológico. Quando nós fazemos força para introduzir o soro fisiológico, aquela água, aquele líquido, entra com demasiada rapidez e cria uma pressão nos espaços aéreos que nós temos nas fossas nasais. Esses espaços aéreos não estão vazios, eles estão cheios de ar. Ora, se o líquido entra com muita rapidez, ele vai funcionar como um êmbolo, ele não vai permitir que haja permeabilidade do ar pelo líquido. Ele vai entrar com tanta força que vai funcionar como se fosse um êmbolo e vai empurrar o ar para o fundo da cavidade. Esse empurrar o ar tem dois problemas. O primeiro é que provoca um barotraumatismo, ou seja, promove uma espécie de impacto nas mucosas provocado por aumento da pressão. E isso vai fazer com que
nós tenhamos dor, porque esse impacto do ar preso dentro daquelas cavidades, vai nos provocar uma hipersensibilidade ou mesmo, em alguns casos, um processo de dor aguda àquela chegada. E a segunda coisa é que vai chegar no momento em que o ar está completamente comprimido e a água não consegue passar, porque o ar ficou numa tal densidade, naquela pressão, que ele já não consegue deixar passar mais a água, chegar mais para dentro. Então, o que acontece é que a água encontra aí um obstáculo. Esse obstáculo pode ser o ar comprimido pela própria força da entrada? Pode, mas também pode ser por encontrar uma obstrução, um corneto, uma concha nasal mais volumosa, porque está tendo uma obstrução. Qualquer que seja a razão pela qual o soro encontre um obstáculo, vai fazer com que esse soro procure saídas. E ele vai encontrá-las. A água vai encontrar sempre uma saída. É tudo uma questão de mais força e mais pressão. Então, quando isso acontecer, o que vai em vez de sair pela outra narina que está obstruída, vai sair para dentro da trompa de Eustáquio, vai sair pela garganta, vai sair pela boca, vai sair pelos canais lacrimais. Então, a água entra para todo lado onde nós não queremos. Como eu disse no princípio, o que nós queremos é lavar o nariz, e não o cérebro, nem os outros seios aéreos da nossa face. Então, a colocação do soro fisiológico vem aqui a segunda recomendação. A primeira foi a posição da cabeça para frente. A segunda é a pressão que se coloca na lavagem com o soro fisiológico. O objetivo é lavar apenas e tão somente a fossa nasal. Logo, nós devemos entornar a água sobre aquela zona. Ou seja, nós vamos fazer a pressão mínima para levar o soro do recipiente onde nós estivermos a trabalhar para dentro da fossa nasal. Fazer com que ele entorne, com que ele preencha as cavidades. E aí nós vamos ter esse soro a entrar dentro da fossa nasal e a voltar a sair. Idealmente, deve haver alguma adaptação desse instrumento de colocação do soro para que gere algum vedamento marginal, mas sem pressão nenhuma. Então, o segredo é nós termos água em quantidade, ou soro fisiológico em quantidade, e sem pressão. Alto fluxo e baixa pressão. Ah, mas todos os lados, os otorrinos, toda a gente diz que tem que entrar numa narina e sair na outra. Então, eu vou explicar uma coisa muito simples. Se o processo acaba por acontecer, é porque há uma comunicação entre os dois lados das fossas nasais. E essa comunicação ela é atingida quando chega num determinado volume lá dentro do nosso nariz. Porque não há várias entradas. Existe um volume de espaço aéreo e uma anatomia por onde esse líquido pode fazer a curva e voltar para o outro lado. Como a gente sabe que a água não escorre para cima, ela só escorre para baixo, então nós vamos fazer o quê? Vamos colocar a narina que recebe o soro um pouco mais alta do que a narina onde nós imaginamos que poderá sair. Então, além de inclinar a cabeça para frente, tombamos a cabeça ligeiramente para o lado e na narina mais alta colocamos o soro fisiológico e ele naturalmente irá encher até um determinado volume e escorrer pelo outro lado, passivamente, sem criar este impacto de pressão. E nessa ação, o que pode acontecer é, encontrando obstrução, o soro começa a sair pela mesma narina. E, então não está a funcionar nada. Não, não tem nada disso. Se voltar a sair pela mesma narina, está tudo certo. Aquela narina ficou limpa. Agora vamos virar e fazer do outro lado e lavar a outra. E aqui o que pode acontecer? O que pode acontecer é que de um lado passa para o outro, mas quando mudamos de lado já não consegue passar o soro. Está tudo certo com isso. Não tem problema nenhum. Há sempre, em geral, um lado mais obstruído do que outro. Então é normal passar, às vezes, de um lado e do outro não passar. Está tudo certo. Mesmo que não passe, lavando os dois lados, eles vão ficar limpos. E a habilidade, o brinquedinho, aquela festa de fazer o chafariz, não é o objetivo. O objetivo é lavar. E nessa lavagem nasal,
nós não queremos pressões para não criar nem traumatismos, nem contaminações onde nós não desejamos, apenas e exclusivamente na fossa nasal. Isso vai fazer com que, ao preencher lentamente essa fossa nasal, nós tenhamos um controle sobre essa sensação que não nos dá aquela sensação de afogamento que a água promove ao entrar com grande impacto dentro da fossa nasal. Portanto, também é muito mais confortável fazer isso com calma e com tranquilidade. Não há agitação e nem o sistema nervoso simpático, o autônomo, vai atuar nos dando aquela taquicardia por incomodar-se com aquela entrada repentina de água. Depois, no final desse processo, o que nós temos é uma fossa nasal, que é um espaço eminentemente aéreo, cheio de líquidos, porque, entretanto, nós colocamos, escorreu o que escorreu, saiu o que saiu, mas ficou lá alguma umidade. E aqui vem um erro clássico de muitas pessoas e que depois acabam também em otites, que é: eu vou ter líquido em áreas que não deveria ter líquido. Se eu, no final desse processo, pegar as minhas mãos, tapar o nariz, condicionar a saída e soprar pelo nariz, a suar, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu tentei evitar no princípio. Eu vou empurrar água para onde não deve, porque vou criar uma pressão enorme lá dentro e a água, não tendo para onde sair, vai para onde ela conseguir passar. Então, para evitar esse processo, o que é que nós devemos fazer? Depois de fazer a lavagem, nós simplesmente vamos soprar gentilmente pelo nariz sem as mãos. Então, com a cabeça ainda na mesma posição, eu vou soprar pelo nariz e, ao soprar pelo nariz, a água escorre, o resíduo de água que houver. Enxugar essa água e deixar que esses últimos pingos acabem por escorrer naturalmente. Ah, e se eu fungar? Se eu fizer assim, não é tão grave, porque ao fungar o nariz dessa forma, você não vai estar a exercer a pressão que exerceria se tapasse o nariz e soprasse pelo nariz. A força exercida de fora para dentro é completamente diferente daquela que você faz ao puxar esse líquido pelo nariz. Para nós fazermos essa secagem do nariz ser eficaz, é importante que nós tenhamos em consideração que esse líquido que se acumulou nas cavidades nasais vai sair de forma mais lenta do que aquela que entrou, porque nós colocamos com o mínimo de pressão, mas com alguma pressão, e ele vai sair exclusivamente pela lei da gravidade. Isso faz com que nós tenhamos que ter um cuidado, é que a lavagem de manhã pode ser feita sem problemas, a hora é absolutamente irrelevante, mas a lavagem da noite tem que ser feita pelo menos 15 minutos antes de se deitar. Por quê? Porque nós não queremos que, durante a fase logo a seguir à lavagem nasal, que continue a escorrer o soro fisiológico contaminado para as estruturas que nós não queremos. Quando nós fazemos esse tempo de espera para fazer o deitar de uma criança, ou nós próprios nos deitarmos, permitimos que haja o escoamento do restante de líquido sem que haja contaminação posterior das vias que não devem estar contaminadas. Uma dica muito importante também para os adultos em especial, não tanto para os bebês ou para as crianças, mas que pode ajudar imenso, é que, quando nós vamos fazer a lavagem do nariz, nós, tendo a cabeça virada para frente, como eu já expliquei, tombada ligeiramente de lado, façamos uso de um reflexo natural dos nossos músculos, que, quando nós abrimos a nossa boca, supostamente não é para falar, é para comer. Então, o nosso cérebro prepara-nos para a deglutição. E, como prepara para a deglutição, eleva o véu palatino e toca o véu palatino na parede posterior, fechando a via aérea nasal, que é para impedir que nós nos engasguemos com o alimento e a entrada do ar em simultâneo. Então, se nós, ao fazermos a lavagem do nariz, estivermos com a boca aberta, o véu palatino está lá fechado e a gente não sente tanta escorrência de soro, mesmo que passe um pouquinho do limite, não se sente o soro a descer pela garganta, e também promove algum conforto extra. Aqui agora indicações que são muito importantes sobre o que usar para a lavagem do nariz e que quantidades usar.
Primeira coisa que os pais geralmente referem em relação às crianças é se podem usar aquelas unidoses de soro fisiológico. E a minha resposta, naturalmente, é: você lava as mãos com um conta-gotas? Não. Lava a mão com um spray? Também não. Lava a mão com água a correr. Mas não lava as mãos com a mangueira dos bombeiros, porque tem muita pressão. Então, na bica da pia de casa, abre a torneira e deixa cair a água, em quantidade e em abundância. Portanto, em quantidade abundante, sem pressão. Alto fluxo, baixa pressão. E conta-gotas não serve. Então, a indicação é ou utilizam uma seringa de 10 centímetros cúbicos a 20 centímetros cúbicos, sem agulha, mas uma seringa dessas descartáveis, ou então podem usar aqueles recipientes próprios que se compra na farmácia, por exemplo, o Rhinoduche, sem aqui nenhuma referência de marcas comerciais, mas aproveitando o ensejo, existem essas embalagens plásticas flexíveis que nós podemos usar exatamente para fazer a lavagem do nariz. Então, uma lavagem com 10 centímetros cúbicos, 100 ml, com 200 ml, é suficiente, é mais do que suficiente para fazer a limpeza. Um conta-gotas com 1 ml, ou 1,8 ou 2 ml, não chega de certeza absoluta. É preciso lavar e deixar alguma escorrência. A utilização dessas seringas, dessa monodose, da unidose, não serve. O ideal é a seringa com essa quantidade, alto fluxo e baixa pressão. Agora, o que nós vamos fazer aqui é ter em atenção que, seja a seringa, seja o Rhinoduche, ambas essas estruturas, elas têm uma direção de saída do seu produto. Ou seja, aquilo que nós vamos utilizar para lavar o narizito vai sair numa direção. E é muito importante que a direção de entrada no nariz seja paralela ao septo nasal e não diagonal, porque é muito comum nós adotarmos essa posição com os braços em diagonal a chegar com a seringa ou a chegar com o produto por aqui. E o que acontece é que a direção do produto vai de encontro ao septo nasal e não de encontro à fossa nasal. O objetivo é encher a fossa nasal. Então, atenção na hora de direcionar a colocação do instrumento na direção certa, paralelamente ao septo nasal. Senão, o impacto desse líquido sempre na mucosa do seio nasal, do septo nasal, acaba por gerar um processo de hiperidratação e aumento do risco de ulceração. Depois aparecem sangramentos e coisas que não interessam minimamente. Então, para que a gente faça uma boa lavagem nasal, nós temos que entender também o princípio da utilização do produto. E a utilização do produto, o que que é? Nós recomendamos que as pessoas raciocinem para poder entender, porque aquilo que as pessoas não entendem correm o risco de errar ou, eventualmente, de voltar a persistir no erro. Então, entender isso é muito importante. Há 3 substâncias que podem ser usadas e que levam à capacidade de fazer esse rinse, essa lavagem da fossa nasal. Uma é muito famosa, porque os otorrinos recomendam sempre, que é o uso de água do mar. Outra é o soro fisiológico. E outra é a água filtrada, ou água destilada, ou água fervida, ou água do luso, whatever. Essas 3 substâncias têm uma coisa em comum, que é a água. Mas elas têm uma coisa que as diferencia, que é a concentração de sal. E a concentração de sal é o fator determinante em tudo isso. Quando nós usamos a água sem nenhuma salinização, uma água filtrada, fervida, ou seja qual for, nós temos uma quantidade de sal nas nossas células muito superior a essa água que está entrando na nossa fossa nasal. Então, o que é que tende a acontecer? Tende a acontecer um processo de osmose em que essa água, essa umidade que entrou na fossa nasal, tende a ser absorvida pelas células. Por quê? Porque há mais sal no nosso corpo do que naquela água. Então, consequentemente, nós começamos a ficar com essa mucosa encharcada, umedecida em excesso. E essa umidade em excesso, pela
absorção de água vai gerar problemas, entre outras coisas, vai gerar um aumento do volume desse tecido e de uma forma pouco saudável, porque vai ter muita umidade superficial. Então, a água sem sal não tem interesse. O soro fisiológico chama-se fisiológico por quê? Porque ele tem uma concentração de água, de sal, exatamente na mesma medida que as nossas células do nosso corpo. Por isso é que é fisiológico. Então, quando nós fazemos a lavagem com o soro fisiológico, nem as células da mucosa absorvem água, nem perdem água para esse soro fisiológico. Portanto, o soro fisiológico não interfere em termos de perda de água ou absorção de água com a mucosa nasal. Então, ele faz a limpeza que tem a fazer e, sendo ligeiramente salino, ele acaba por ajudar a diluir um pouco de alguma secreção mucosa que haja dentro da fossa nasal. Então, para além de limpar a fuligem, também tira um pouco daquela secreção mucosa que é normal aparecer aí nas nossas mucosas nasais. Muito importante, antes de seguir para o próximo passo, é explicar que quando os pais fazem a lavagem com soro fisiológico regularmente, passado algum tempo, voltam à consulta e dizem assim: ai, doutor, eu agora já parei de fazer porque agora já não sai ranhoca mais. Há muito tempo que deixou de sair a ranhoca. Mas o objetivo da fossa da limpeza não era sair a ranhoca, era não deixar formar ranhoca pelo acúmulo de sujidade. Então, é normal que o soro saia com aspecto de limpo depois de algum tempo de utilização. Por quê? Porque as mucosas estão a produzir uma secreção apenas na quantidade normal. E o que vocês vão ver é um soro aparentemente limpo, mas com mas que estará certamente conspurcado por micropartículas que não são visíveis a olho nu. Agora, existe um outro detalhe, que é a água do mar, que é a solução hipertônica, supersalina. Ela tem muito mais sal. Então, ela faz o quê? Quando essa água do mar entra nas nossas fossas nasais, as nossas células das mucosas perdem água para esse meio salino. Então, quando nós fazemos isso, é quando nós temos muita secreção mucosa ou quando estamos com uma inflamação das vias aéreas, quadros de constipações, de gripes, alterações das vias aéreas por alergias. Então, nesse caso, a utilização da água salina vem ajudar imenso, por duas razões. Reparem. Primeiro, se eu tenho uma congestão por essa inflamação que está ali, significa que o meu cérebro mandou aquela região ficar cheia de sangue para ficar mais defensiva, para ficar mais ativa em termos de proteção. Eu tenho muito líquido entre as células, o que faz com que o meu volume dos tecidos aumente. Se eu coloco a água do mar, essa água do mar está concentrada de sal mais do que as células, então o que é que vai acontecer? Aquele líquido, aquela água que está dentro do tecido, começa a sair em direção ao meio salino, vai fazer com que o tecido tenda a mingar, a diminuir de tamanho. E isso é extremamente benéfico, por quê? Porque ao reduzir esse tamanho, ao reduzir esse volume dos tecidos, isso vai fazer com que haja mais permeabilidade do ar e vou respirar melhor. Ao mesmo tempo, esse muco que é próprio das situações inflamatórias e que é mais espesso, que é mais produtivo, ele está colado às paredes da mucosa nasal. Ao fazer essa passagem da água de dentro para fora dos tecidos, ele leva junto, desagarra aquele muco das paredes. E ao desagarrar esse muco, torna-o mais acessível para a solubilização dessa solução salina. Então, ainda fica mais fácil a limpeza, mais uma vez, melhora em todos os sentidos. Então, água do mar, sempre que houver excesso de produção mucosa ou inflamação dos tecidos, soro fisiológico, sempre. Água sem salinidade, nunca, porque não há nenhuma indicação para essa utilização. Então, lavar, não, eu faço na água do banho, só faço assim, puxo a água com o nariz, esqueça. Não faça isso, porque você vai fazer pior do que se não fizer. Ok? Então, o ideal é usar soro fisiológico. Quando se compra as soluções
como, por exemplo, o Rinoduche, eles trazem umas saquetas que são para diluir e fazer o soro fisiológico, nesse caso, hipertônico. Então, a recomendação é, se você vai comprar esse objeto do Rinoduche, ele vai trazer umas saquetas que você não vai utilizar logo, vai guardá-las, vai reservá-las, usa o soro fisiológico naquela embalagem e quando vier alguma situação de constipação ou de congestão nasal, então aí sim pega nessas saquetas, dilui e pode utilizá-las e dar utilização a esse produto.